Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala, Professor. No dia de hoje, o nosso programa será totalmente virtual, à distância, por questões que todo mundo já vive intensamente. Esse programa, ele se destina a discutir democraticamente a educação. Eu digo democraticamente porque todas as opiniões são perfeitamente e profundamente respeitáveis aqui nesse programa. Por discutir educação, nós estaremos discutindo pedagogia, nós estaremos discutindo música, literatura, estaremos discutindo espiritualidade, valores, enfim, todos aqueles segmentos que de alguma forma interagem com a educação. Para tanto, esse programa sempre estará trazendo alguma fera vinculada a algum desses temas, vinculado à própria pedagogia, ao mercado de trabalho, à música, à literatura, à espiritualidade. E hoje nós temos um prazer muito grande, nós temos um prazer de trazer um jovem talento da literatura e, para tanto, vamos realmente explorar extremamente esse tema. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Pedro Guerra. É um prazer poder estar falando contigo nesse momento. Olá, Mauro, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos assistindo em qualquer horário. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no teu programa. Ah, que bacana, Pedro. E tu falasse bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque esse programa, na verdade, seja pelo YouTube, seja pelo Face, seja pelo Insta, enfim, pelas redes sociais ou mesmo pela bitcomtv.com.br, ele pode ser acessado em qualquer momento. Normalmente ele vai ao ar às quartas-feiras, às 20 horas, mas ele fica permanentemente nas redes sociais e no próprio site da Bitcom para ser acessado. Pedro Guerra, primeiro, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, um pouquinho de quem é Pedro Guerra. Descreve para nós aí um pouquinho dessa tua vida, dessa tua trajetória até agora. Bom, já é uma pergunta difícil, assim, para começar, né? Porque é sempre difícil se descrever, mas eu acho que eu, enquanto escritor, já estou aí completando meus quase 9 anos de carreira, parecendo muito mais, né? Porque, assim como todas as outras profissões, essa é uma profissão que a cada dia é uma dificuldade nova, né? A ser vencida, é uma batalha, é uma escolha difícil, mas que me preenche, me deixa muito feliz. Então, nesses 9 anos, já estou indo para o 13º livro publicado. Fico muito feliz por poder cada vez mais me comunicar com as pessoas através do livro e criar conexões com as pessoas. Eu tenho leitores que eu lembro que estavam no lançamento do primeiro livro, lá em 2013, que eu carrego até hoje comigo. Vi literalmente eles crescendo e eles me viram crescendo também. Ao longo do caminho, né, foram alguns prêmios aí literários, e sempre livros diferentes. Eu acho que isso me descreve, né? Essa palavra me descreve, porque eu não gosto de fazer mais do mesmo. Eu acho que tem muito livro. Aqui a gente já tem uma vasta gama, né? No cenário aqui a gente já tem uma vasta gama de títulos a serem escolhidos, então eu penso que se eu vou lançar um livro, eu tenho que partir do pressuposto que eu tenho que fazer uma coisa diferente, trazer algo novo. E justamente por eu me aproximar muito com o público adolescente, que, querendo ou não, né, nunca foi uma escolha, na verdade. Lá atrás não foi uma escolha, não era um objetivo, mas acabou acontecendo. Mas por eu me comunicar com o público adolescente, eu preciso mais ainda trazer coisas novas, propostas diferenciadas, para que, a partir de outras plataformas, eu consiga atrair o adolescente para a literatura, né, para o hábito da leitura, que é um hábito cada vez mais difícil, ainda mais nesse mundo meio louco, moderno, corrido que a gente vive. Então, resumindo, Pedro Guerra, eu acho que eu me resumiria em uma pessoa muito diferente, uma pessoa louca, porque para ser escritor a gente tem que ser louco, Mauro, já começaria por aí. Que bacana essa resposta, Pedro. Uma pergunta que, se fosse
para uma mulher seria extremamente indiscreta, mas para nós homens não tem problema. Qual é a tua idade, Pedro? Eu completei agora, em outubro, 29 anos. Então, tu, na verdade, pelo histórico que tu fizesse, tu escreve desde os 20. Isso, na verdade eu comecei escrevendo com 12 anos de idade, mas aquela coisa de rabisco, de adolescente, rascunhos que eu colocava todos dentro de um baú, fechava a chave, porque eu morria de vergonha, assim, se alguém descobrisse aquilo que eu escrevia, né, porque eram sentimentos, coisas de adolescente, né, e adolescente não tem essa facilidade, assim, de se expressar, então eu me expressava no papel, mas para ninguém ler. E aí eu passei toda a minha adolescência rabiscando e segui um conselho que meus pais me deram lá atrás, que era, antes de eu querer pensar em ter uma carreira de escritor, eu formar uma carreira como leitor, né? Que uma coisa não aconteceria sem a outra. Então eu me descobri primeiramente como leitor durante a minha adolescência, sempre fazendo alguns rascunhos de livros, mas o primeiro livro que eu escrevi de verdade, assim, foi lá pelos meus 19, 20 anos, e fui publicar o primeiro livro físico com 21 anos. Parece muito tempo atrás, já que tu fala, e nós sabemos, Pedro, que tu é um exemplo para os nossos adolescentes, porque a gente que lida com educação e lida há bastante tempo, e o teu pai, Fernando Guerra, que inclusive já passou por esse programa também, ele é um didata de muitos anos, né? Dentro da área dele, dentro da RH, ou mesmo também desempenhando como professor mesmo. Até teus 20 anos, vamos colocar assim, até a largada do teu primeiro livro, tu consegue lembrar, assim, mais ou menos, porque veja bem, nós estamos falando aí de um pós-adolescente, ou de um adolescente e de um pós-adolescente de 19, 20 anos, né? Tu consegue te lembrar mais ou menos quantos livros tu lias, assim, ou por mês, ou por ano? Como é que era o teu hábito da leitura? O meu hábito de leitura, desde aquela época até hoje, ele é um hábito, assim, um pouco... Ele não segue uma regra, porque eu gosto de permear pelos gêneros. Assim como na minha escrita, eu gosto de escrever um livro que é um romance juvenil, e daí depois eu passo para as crônicas, depois eu faço uma poesia. Eu gosto de transitar entre os gêneros. Na leitura eu também gosto. E eu aprendi isso lá atrás, quando eu tinha meus 12 anos, quando eu comecei a ler Agatha Christie, porque era uma escritora que minha mãe sempre gostou muito, né? E eu sempre fui apaixonado pelo romance policial. E aí eu passei vários anos lendo Agatha Christie, devorando. Eu não sei te dizer uma média, assim, de livros que eu lia, mas eu realmente lia bastante esses livros de suspense. Comecei a sair um pouco da Agatha, fui para Stephen King, Sidney Sheldon, aí até o momento em que, lá na minha adolescência mesmo, eu passei para os romances juvenis, né? Aquela fase de adolescente de ler romances juvenis. E desde então eu sempre me desafio a cada término de leitura ler um livro completamente diferente daquele que eu acabo de ler. Assim eu consigo conhecer autores diferentes, seja nacionais ou internacionais, regionais às vezes, né, que também é muito importante valorizar a nossa produção local. Então eu tenho esse hábito não hábito, porque tem momentos e momentos da minha falta de rotina que às vezes eu posso ler mais, às vezes eu posso ler menos, às vezes eu tenho que ler coisas que vão me ajudar a construir um próximo livro, às vezes eu leio uma literatura pura e simplesmente de entretenimento. Então é um hábito meio sem regras, assim, que para mim funciona. Independente, Pedro, independente de autores, que tu dissesse que tu gosta de diversificar, pelo que tu vinha colocando aí, Agatha Christie, Sidney Sheldon, a tua preferência sempre foi a ficção? Sempre foi a ficção, até hoje, assim, por mais que eu escreva crônicas já pro jornal há 4 anos, e a crônica é muito pautada no dia a dia, né, nas experiências, eu gosto... Exatamente, deixa eu te interromper, exatamente isso por isso que eu te perguntei, porque eu sou um leitor teu do jornal que tu que está sempre escrevendo, porque eu acho, não é porque tu estás aqui no nosso programa, eu acho que tu escreves realmente muito bem, e principalmente, tu tens a perspicácia de retratar muito bem
coisas do dia a dia e coisas da vida, muitas delas que a gente, inclusive, viveu. E isso eu acho muito interessante. Por isso que eu te fiz isso. Então, nós temos assim uma relação entre ficção e realidade na cabeça do Pedro Guerra, né? Essa pergunta é ótima porque eu acho que as duas coisas, no final das contas, elas estão muito grudadas. Quando o pessoal me pergunta, tá, esse livro aqui que tu escreveu, que é de ficção, ele foi inspirado em alguma coisa que tu já passou? E eu sempre digo, gente, por mais que seja um livro de ficção, não tem como não ter um pouco de experiência, de bagagem, de realidade ali dentro. O escritor sempre deixa respingar um pouco dentro do livro aquilo que ele viveu, né? Ele coloca, de certa forma, às vezes não só num personagem, mas a gente vai desmembrando os nossos sentimentos, as nossas vivências, e vai colocando em diversos personagens ao longo de uma obra. Então eu gosto muito de ler e produzir também a ficção, porque eu acho que justamente o papel de um livro também é que a gente possa imaginar coisas que nem sempre a realidade nos traz. Ao mesmo tempo que eu escrevendo as crônicas ali para o jornal, que eu fico muito feliz com o teu elogio, inclusive, ao mesmo tempo que as crônicas, a gente consegue olhar, por exemplo, uma microgota ali de água da chuva e dar todo um significado, né, atrelar com a realidade, com o dia a dia, mas ao mesmo tempo que tu parte de uma coisa meio fantasiosa. Então eu gosto de imaginar que as duas coisas também podem caminhar misturadas, sabe? Juntas. Eu acho, sinceramente, eu fecho completamente contigo de que a ficção e a realidade, o sonho e a realidade caminham perfeitamente juntos, e eu acho que eles se dão bem. Quantas vezes eles estão, inclusive, de mãos dadas, né, Pedro? Me diga uma coisa, nessa tua adolescência e pós-adolescência, veja que a gente não chegou ainda no teu primeiro livro, né? Estamos explorando essa outra questão. Na sala de aula, tu via teus colegas assim com essa diríamos assim, esse gosto pela leitura, esse gosto pela ficção, esse gosto assim por desvendar mistérios através da leitura, ou tu te sentia assim na escola um pouco sozinho? Eu me sentia na escola, não só na questão da leitura, mas em todos os âmbitos, assim, eu me sentia um extraterrestre, né? Porque eu tive um período muito turbulento na escola, passei por diversos episódios de bullying, assim, que acabei transformando em outro livro também, né? Não tem como. Mas eu era aquele típico garoto que parece de filme, assim, que fugia da educação física para se esconder na biblioteca para ficar lendo, porque odiava a educação física e gostava de leitura. Então, a gente tinha a hora da leitura, né, semanalmente, onde a gente podia ir para a biblioteca, escolher um livro para ler e tal. Mas eu já sabia desde aquela época que, além de ler aquelas histórias, eu chegaria em algum momento onde eu gostaria de contar as minhas próprias histórias. Porque acho que isso deve ser meio que comum entre os escritores, pelo menos os que eu já conheci pessoalmente, de que a gente carrega muita coisa dentro da gente e a gente acaba transbordando no papel, sabe? Eu sempre digo que a minha escrita, né, a minha palavra é a minha lágrima. O jeito que eu choro, o jeito que eu boto para fora é escrevendo. E cada um tem o seu jeito, né? Tem gente que gosta de pintar quadros, tem gente que gosta de dançar, minha mãe gosta de chorar, entre aspas, fazendo tricô, cada um, né, na sua área. Então eu sempre me sentia, e acho que ainda me sinto um extraterrestre, eu adoro me sentir um extraterrestre, eu acho que é legal. Mas olha, que coisa fantástica isso que tu está colocando, de gostar de se sentir um ET, né? Mas, me diga uma coisa, teve um período muito longo em que Pedro Guerra não gostava de escrever sobre Pedro Guerra? E porque tu disse assim no começo que às vezes tu escrevia determinadas coisas e fechava a chave num baú. Depois, agora há pouco, tu colocasse que na escola tu já te sentia um extraterrestre e que tu sofreu bullying, que acabou virando um livro. Então, eu imagino que se bullying virar um livro, significa que, num determinado momento, Pedro Guerra resolveu escrever sobre Pedro Guerra, sobre a tua vida, correto? O teu dia a dia. E isso demorou para tu quebrar essa barreira?
Sabe que, como eu te disse, assim, nessa ideia da ficção e da realidade caminharem muito juntas, desde o primeiro livro, né, que eu lancei em 2013, A Rainha Está Morta, que é um assassinato na Festa da Uva, desde esse primeiro livro, eu já trago um pouco da realidade, querendo ou não, né, a gente está falando de uma festa que acontece há mais de 80 anos, muito tradicional. Então, até hoje, por exemplo, no livro do bullying, que foi o meu 9º livro, onde eu falo estritamente sobre tudo o que eu passei, né? Então, eu conto minhas histórias, eu literalmente me abro, seja numa maior ou numa menor escala, eu tô falando de algum jeito de mim, ou da minha vida, ou da minha cidade, ou do meu local, enfim. Eu nunca tive dificuldade em me expor num livro, porque a partir do primeiro momento em que eu percebi que eu conseguia ajudar alguém, né, de certa forma, com aquilo que eu escrevia, eu já fiquei muito feliz. Então, achei mais uma função para minha literatura, né? Então, por exemplo, esse livro do bullying. Eu exponho todas as agressões de diversos tipos que eu sofri. Porém, o número de adolescentes ou até mesmo pais que vieram me dar um retorno sobre esse livro, ou como os adolescentes se sentiram lendo esse livro, ou os trabalhos que eu vi nas escolas sendo desenvolvidos com ele, me fizeram ver o livro como um instrumento também de trabalho, de crescimento, de evolução pessoal. É muito importante essa tua pergunta também, porque agora na quarentena, no meio de toda essa loucura que estamos vivendo, eu me afastei um tempo das redes sociais porque precisava, né? E foi um período muito grande de autoconhecimento, de ressignificação de diversas coisas, e comecei a escrever algumas coisas que fugiam completamente de tudo que eu já escrevi até hoje. E aí eu dei o nome para esse livro, acabei fechando tudo isso num livro, né, como de costume. Eu acabei dando o nome do livro de Antônia, porque nesse momento de redescoberta, eu pensei, meu Deus, isso daqui, ao mesmo tempo que sou eu falando, é o meu eu interior ali, né, mais do que nunca exposto, parece que é uma outra versão de mim. Parece que é uma força que existe dentro de mim que até então eu não conhecia, vim descobrir agora com 29 anos, né, no meio de uma pandemia. E o nome dessa força eu dei de Antônia, porque é o nome que minha mãe teria me dado caso eu tivesse nascido menina, e ela sempre me falou isso. E eu falei, gente, vamos trabalhar com essa questão do... Gente, mas falei para mim mesmo, né? Para os diversos Pedros que existem aqui dentro. Falei, vamos olhar para essa questão do dual, né? Que todo mundo tem essa questão dual dentro de si, de se redescobrir do outro eu. Quem é esse outro eu? Então, ao mesmo tempo que eu escrevi sobre Pedro Guerra, eu estou escrevendo com o pseudônimo, digamos assim, de Antônia. Ao mesmo tempo, pode ser uma coisa que qualquer leitor vá se identificar. E eu coloquei no papel, mas para reler isso, principalmente esse livro, às vezes é complicado, ou o livro do bullying também, é bem difícil, porque é a realidade, né? É a dificuldade transformada em palavras. É difícil para ti? Tu acha difícil tu reler esses livros? Eu sempre releio 1000 vezes, né? Porque eu preciso da questão da revisão, o autor, né? Qualquer autor relê 500 vezes antes de o livro ser publicado. Mas é sempre uma dificuldade, porque a partir do momento que tu tá falando de ti e dos teus sentimentos, das coisas que tu passou, e principalmente nesse livro, no Antônia, do autoconhecimento, da redescoberta, da ressignificação. Eu cheguei aos meus 29 anos, voltei para terapia no meio de uma pandemia, para ouvir da terapeuta que talvez eu nem saiba quem eu sou. Então, a primeira pergunta que tu me fez é exatamente a mesma pergunta que a psicóloga me fez em certo momento, e eu percebi, gente, será que eu sei quem é o Pedro Guerra? E aí o livro ajuda muito, né? A escrita, na verdade, ajuda muito isso, para autocompreensão. Eu escrevo para me conhecer mais, para, colocando ali no papel, eu transbordar, eu me colocar para fora, né? Eu me externalizar de algum jeito, e aí a gente se lê ali, é meio estranho, porque causa um estranhamento. Poxa, sou eu, mas será que eu me reconheço? Eu disse que o escritor era louco, olha como faz sentido. Nossa, eu estou achando fantástico esse teu depoimento, inclusive de saber que tu escreveu a respeito de ti, e depois do eu, tu ler o que tu tinha escrito a respeito de ti. É uma coisa muito louca. Eu diria que é uma coisa de ET mesmo, né, Pedro? Porque realmente é louco e bacana isso. Porque eu desafio aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, nossos internautas,
Quantos de nós fazemos esse exercício de autoconhecimento, de buscar quem realmente eu sou, de buscar se simplesmente eu estou sendo o que as outras pessoas querem que eu seja, ou se eu estou sendo realmente aquela pessoa pela qual eu estou pisando aqui nesse planeta durante essa encarnação e cumprindo com o destino que me foi, na verdade, colocado. Bacana, muito bacana isso, Pedro. Inclusive, infelizmente, o nosso programa tem um tempo limitado, mas eu vou te desafiar a nós fazermos um segundo bloco desse programa, fantástico, por sinal, até agora, porque nós não chegamos ainda no teu primeiro livro e já gastamos o tempo do programa. E, inclusive, eu, particularmente, me senti um pouco chateado com uma coisa que tu dissesse pela minha ignorância, que tu já escrevesse 13 livros. Eu sabia, até pelo bom relacionamento que eu tenho com o teu pai, com outras pessoas, etc., que tu tinha escrito vários livros, 13 livros com 29 anos, sabendo que o primeiro livro que tu escreveu, pelo que tu me dissesse, quando tu, em 2013, tu falasse, né? Poxa, em 7 anos tu escreveu quase 2 livros por ano. Dá uma média legal. E nós temos que explorar um pouco mais isso, explorar um pouco mais essa tua cabeça maravilhosa, esse teu olhar fantástico sobre a vida, sobre a ficção, sobre a realidade, sobre a mistura dos dois. Então, eu realmente já estou te convidando a nós ficarmos por um segundo bloco, e nesse momento, infelizmente, eu sei que tem internautas que vão ficar chateados conosco, mas o nosso tempo esgotou, e nos acompanhe, então, nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo Instagram, seja enfim, por todas as redes sociais. Até agora me escapou as palavras aí, porque eu estava com o pensamento ainda voltado no que nós estávamos falando. E principalmente, né, pela bitcontv.com.br. Hoje estamos encerrando o programa, mas com certeza estaremos de volta já na semana que vem com o Pedro Guerra. Fiquem com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.